Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos. Estamos então aqui mais uma vez para prosseguirmos em nosso estudo sobre a história da Igreja. Mais concretamente, agora estamos vendo a história da Igreja da França. Já faz algumas semanas que nós estamos tocando neste tema. Aliás, vimos nas últimas apresentações como foi a situação da França nos tempos difíceis da Revolução Francesa. Tudo começou com uma Assembleia Geral Constituinte, que depois se tornou uma constituinte, depois começou a querer resolver os problemas econômicos da França, mas aos poucos começou a perseguição contra a Igreja, sobretudo contra os padres, contra os religiosos, as religiosas, padres expulsos, muitos foram martirizados, muitos foram mortos, e estávamos vendo no nosso último encontro, agora, o diretório que assumiu em 1795. Pois esse diretório, então, ele queria realmente agora a paganização total da França. E para que o povo católico perdesse essa noção de domingo, de missa dominical, de ir às suas igrejas, simplesmente aboliram a semana. Mas, ao mesmo tempo, ainda em 98, 169 sacerdotes são expulsos por acusações. Inclusive, foi em 98 que instituíram o então chamado juramento de ódio à monarquia. Então, além de já terem matado o rei e a rainha, agora institui um juramento obrigatório de ódio à monarquia. Entretanto, vai surgindo aos poucos a figura de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte era um desses políticos emergentes e que agora aos poucos vai entrando dentro do diretório e vai exatamente substituir La Réveillère. Vai substituir La Réveillère na parte religiosa, mas também aos poucos ele se torna primeiro cônsul e daqui a pouco ele vai ser cônsul vitalício. E lá para as tantas nós vamos ver ainda, talvez no encontro de hoje, ele vai aspirar à coroa imperial, quer ser imperador. Pois Napoleão percebeu logo que o povo, na verdade, continuava católico. O povo, com todas estas restrições, todas estas leis, viviam a sua religião à margem da lei, tudo às escondidas. Todas as famílias sabiam perfeitamente qual era o dia dentro dessa nova semana, mas eles sabiam onde estava o domingo. E nos domingos eles iam para os seus cultos, que eram celebrados nos porões das casas, ou bem às escondidas, ou no interior, ou no campo, mas eles todos sabiam para onde ir naquele que era o dia do Senhor, o domingo. Então, vamos dizer, Napoleão vai agora ao encontro do Papa, que ainda é o Papa Pio VI, velho Papa Pio VI. E a 23 de junho de 1796 foi assinado o Tratado de Paz com o Papa. Então agora se pensava, vamos ter paz com a Igreja, paz com o Papa. E quando foi assinado o tratado, tudo parecia resolvido. Eis que, 2 anos mais tarde, surge um pequeno probleminha em Roma, onde havia, evidentemente, a guarda pontifícia, porque o Papa era, na época, dono de todo o Estado Pontifício, embora diversas vezes invadido por tropas francesas, mas continuava sendo o Estado Pontifício.
Então o Papa tinha lá suas seguranças e os guardas pontifícios, o que fizeram? Entraram lá para defender um pouco a situação do Vaticano, de Roma, entraram em conflito com os guardas franceses que estavam lá cuidando da embaixada francesa. E o que aconteceu? Conflito de novo aberto entre a França e o Vaticano. E o general Berthier, que já estava no norte da Itália, simplesmente desceu, marchou sobre Roma, invadiu o Estado Pontifício e o velho Papa é arrastado para a França, onde morre em Valence, a 28 de agosto de 1799, na França, no exílio. Podemos imaginar a trajetória desse pobre Papa, velho, já doente, é assim, quase que arrastado para o exílio, e lá no exílio ele vem a morrer. Morre em Valence. Ora, sempre se tinha a ideia de que lá onde morre o Papa deve se realizar o conclave para eleger o substituto. Entretanto, nestas circunstâncias, na França, não havia clima para se fazer uma eleição papal, para fazer aí uma nova eleição de Papa. Então, o que fizeram? Fizeram um documento assinado pelos cardeais que dizia assim: lá onde estiver o maior número de cardeais, ali vai ser feito o conclave. E o conclave foi feito exatamente em Veneza, no norte da Itália. E lá em Veneza foi eleito o Papa Pio VII, que era o cardeal Bernabé Chiaramonte, um homem alto, forte, robusto, ainda jovem. Foi eleito Papa Pio VII para suceder o sofrido Pio VI, que sofreu tanto com essa Revolução Francesa e que, por último, arrastado até a França, morre em Valence, no exílio, como vítima da Revolução Francesa. Então, agora com o novo Papa, aliás, o Papa, para chegar a Roma, precisou esperar bastante tempo, apenas a 3 de julho de 1800, ele consegue entrar em Roma e assumir como presidente do Estado Pontifício. Então, apenas em julho de 1800 é que o Papa entra no domínio do Estado Pontifício. Enquanto isso, na França, Napoleão vai permitindo novas liberdades aos católicos. Ele vai governando, assim, apoiando o povo católico, abrindo de novo os seus colégios católicos, especialmente os seminários. E aqui entra uma figura extraordinária para nós, São João Maria Vianney, o santo cura de Ars. Era, na época, um moço de 20 e poucos anos, praticamente não tinha feito estudo nenhum ainda. Nunca tinha estado em colégio, porque desde que ele começou a querer escola, a França estava em revolução. Mas agora, a partir de 1801, 1802, abrem-se os seminários e também este pequeno Vianney, aliás, já moço, pode entrar no seminário. Então, este Napoleão vai assim favorecendo sempre mais aos católicos. Daqui a pouco ele avisa ao cardeal de Milão que ele deseja uma concordata com o Papa. Ora, o cardeal de Milão leva essa notícia para Roma com muita alegria. Agora, finalmente, quem sabe, Napoleão quer uma concordata com o Papa. Pio VII ficou até contente com a notícia. Comunicou isto aos cardeais, e ali, então, o seu secretário de Estado, que era o cardeal Consalvi, coloca logo muitas dificuldades. Ele diz: esse Napoleão representa a Revolução. Imagina, nós vamos fazer uma concordata com a Revolução. Além do mais, o Papa havia reconhecido
Luís XVIII, isto é, o descendente de Luís XVI, morto, que já tinha sido substituído por XVII, e agora Luís XVIII era o rei da França, mas no exílio na Inglaterra. Além disso, se objeta que na França estão os opositores à igreja e à concordata. Tudo isso teria que ser tratado pormenorizadamente com pessoas como Fauché e Talleyrand. Talleyrand, um bispo apóstata que tinha renunciado e que estava lá agora como ministro da Educação. Então não é possível poder trabalhar com esse tipo de gente. Mesmo assim, Bonaparte quer uma concordata e faz questão dessa concordata avance. A Secretaria de Estado nomeia então Monsenhor Espina, que deverá tratar dessa questão com o ministro do Exterior, que agora é o temido Dom Talleyrand, e afinar os pontos principais desta concordata. Entre esses pontos está a questão da saída dos antigos bispos, porque durante a Revolução os bispos foram diminuídos, então muitos ficaram sem emprego nenhum, ficaram aí muitos bispos esperando. O segundo ponto são os bens da igreja. Terceiro ponto, a questão dos novos bispos nomeados ou eleitos dentro do clima da Revolução. É uma longa negociação que começa aí por ano 1802 e vai final. O texto final nós vamos ter apenas em 1803. Isso nós vamos ver no nosso próximo encontro, na próxima semana. E até lá, com a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.